Olá, meu nome é André Toso, psicoterapeuta com mais de 15 anos de prática clínica, e nesse vídeo eu vou te ensinar como é que a gente utiliza as tonalidades afetivas na nossa prática clínica. Claro que esse vídeo não tem como esgotar o assunto, mas eu vou tentar, primeiro, explicar o que são as tonalidades afetivas, de modo bem resumido, porque não dá tempo de eu fazer uma aula muito extensa, e em seguida vou falar como é que aparecem as tonalidades afetivas na nossa prática clínica, quando a gente está mesmo ali com o paciente, né? Então, para começar, as tonalidades afetivas, elas são um conceito de Martin Heidegger que aparece em algumas obras dele. Ser e Tempo, que é a obra principal, os conceitos fundamentais da metafísica, principalmente, onde aparece muito, o que é metafísica, entre outros. Né? Eu não vou citar todos porque é um conceito que abarca todo o pensamento de Martin Heidegger, mas nesses três livros que eu citei, ela aparece é, com mais frequência. Então, o que são as tonalidades afetivas? As tonalidades afetivas são aquilo que abre mundo como mundo. O que isso quer dizer? Ou seja, nós somos afinados no mundo de acordo com certa tonalidade afetiva. E há certa tonalidade afetiva em que o mundo está afinado também. Então, as tonalidades afetivas, elas superam a questão do sujeito-objeto cartesiano. Então, qual é o pensamento mais comum que a gente tem, né? Que existe um sujeito, que sou eu, existe um objeto, que são as coisas externas, ou seja, o mundo, ou as outras pessoas, né? Como se nós estivéssemos separados e eu fosse afetado por aquele objeto e afetasse também aquele objeto, mas numa coisa causal, com um nexo causal. Eu faço X, volta Y, eu faço Y, volta X. As tonalidades afetivas mostram que não é bem assim. Que o que acontece é que a afinação abre a compreensão de mundo. A afinação abre as possibilidades de mundo. É diferente de uma ação que eu tenho que vai mudar o mundo. Não, não é uma ação que vai mudar o mundo. É a afinação, a compreensão afetiva que eu tenho é que muda o mundo como eu vejo. Então, isso é muito fácil de exemplificar, por exemplo, em pacientes deprimidos. Né? O paciente deprimido, ele vê o mundo com os olhos tristes, com os olhos desanimados, sem energia. Né? Então, ele está afinado nessa. A tonalidade afetiva dele está afinado para isso, para ver o mundo desse jeito. E assim o mundo se abre dessa maneira, triste, deprimida, cinzenta, angustiante. Então, existe uma questão que o mundo também tem uma tonalidade afetiva. Então, por exemplo, isso é muito comum. Se você for num hospital, você vai sentir determinada coisa. Se você prestar bem atenção, você vai sentir alguma coisa. Tem muitas pessoas que falam, né, eu fiquei muito tempo no hospital, depois cheguei em casa e tive que tomar um banho para tirar aquela energia ruim, né? Já ouviu isso? Eu estava cansado, parece que eu cheguei cansado. O que é isso? Essa é a tonalidade afetiva do ambiente hospital, né? Tem um ambiente, uma ambiência que toma conta daquele hospital, que são os sentimentos das várias pessoas que estão ali e das várias coisas que acontecem. Então, num hospital acontecem muitas coisas angustiantes, existem perdas, existem mortes, existem lutos, mas existe esperança também, existem pessoas que se recuperam, e tudo isso forma, mesclado, unido, forma a afinação do hospital, certo? Então, quando a gente entra no hospital, a gente traz a nossa afinação, do jeito que ela está, e a gente se sintoniza com a afinação do hospital. Então, se uma pessoa deprimida chega num hospital, por exemplo, ela vai se afinar muito mais rapidamente com a tristeza, com o luto, com as perdas, com a dor. Se a pessoa está bem, tá mais, ela consegue se afinar também com esse outro lado da esperança. Claro que eu estou dando um exemplo aqui bem geral e bem ilustrativo, só para vocês entenderem assim realmente o que é a tonalidade afetiva, não numa abstração teórica e filosófica do ser aí que faz isso, que abre, que fecha, que o dá. Então eu estou tentando trazer para a nossa linguagem mais cotidiana, para a gente realmente ter um entendimento primeiro do que é a tonalidade afetiva.
Então, outro exemplo é um parque. Você vai num parque, não sei, quem mora em São Paulo, o parque do Ibirapuera num sábado, e tá um dia bonito, e tá tudo assim, não tá muito cheio, né? Porque às vezes tá muito cheio, e aí não é muito legal. E você gosta de ir em parques, então você se afina com aquela tonalidade de crianças brincando, de sol, é, as coisas, as pessoas felizes na maioria, né? Tendo um momento de descanso da semana. Então tem uma outra tonalidade afetiva, o parque, diferente de um hospital, ou diferente de um cemitério, que é um outro tipo de tonalidade também. Então, mas se você chegar deprimido num parque, a sua tonalidade afetiva, a sua afinação afetiva, vai deixando o parque cinza. Mesmo tendo um dia bonito, mesmo as pessoas estando felizes, o parque ele vai se tornando fechado, muita gente, muito barulho, muito som. Então, a afinação afetiva faz com que a pessoa sinta o mundo, compreenda o mundo em possibilidades que têm relação com a sua própria afinação, né? Então, a afinação afetiva é aquilo que dá cor ao mundo, que dá coração, né? Cor às nossas ações. Então, se a gente está numa tonalidade afetiva mais deprimida, as nossas ações, nossos modos de ser vão ser mais deprimidos, mais lentos. Se a nossa tonalidade afetiva está mais ansiosa, mais rápida, a velocidade vai aumentar, a velocidade das coisas vai aumentar. As coisas vão me atingir do mundo com muita força, muito impacto. E isso está sujeito até a fazer com que eu tenha um ataque de pânico, por exemplo, né? Então, a afinação afetiva é que traz o sintoma. Tá? Então, depende da afinação afetiva, a pessoa tem determinados sintomas que a gente vai chamar de depressão, que a gente vai chamar de ansiedade, que a gente vai chamar de ataque de pânico, de transtorno obsessivo compulsivo, de fobia. Depende, mas o que tem por trás? Tem algo ontológico, ou seja, tem algo do ser dessa pessoa, que é a afinação afetiva, né? Que vai trazer determinada tonalidade afetiva, que vai abrir mundo de determinada maneira, em determinadas possibilidades e em determinadas compreensões da pessoa sobre o que é o mundo, sobre quem é ela e tudo isso, né? Então, para alterar a afinação afetiva, isso é um trabalho de uma vida, né? De autoconhecimento, regulação emocional, de uma série de coisas que eu não vou explicar aqui hoje no vídeo, né? De como resolver ou de como auxiliar o paciente, não por enquanto, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas duas coisas bem importantes agora para a gente falar é sobre a abertura que essas tonalidades afetivas impõem no mundo e sobre como é que a gente pode identificar mais rapidamente. No meu trabalho, eu tenho identificado essa abertura das tonalidades afetivas por dois conceitos: tempo e espaço. E aí eu tenho que explicar o que é tempo e espaço cronológico e o que é a temporalidade e a espacialidade num nível mais cairológico, mais ontológico, no nível do ser, né? Então, o tempo e o espaço, eles podem ser lidos e compreendidos materialmente, como, por exemplo, o tempo cronológico do relógio, ou o tempo do calendário, né? Dos meses, dos dias, dos anos, das horas. Esse conceito de tempo, nós seres humanos fomos criados para organizar o mundo, né? Então, é um conceito fundamental para a organização temporal do mundo, né? Mas esse tempo, o tempo cronológico, ele não é o tempo real, vamos dizer assim. Ele é um tempo cortado, formatado para a nossa compreensão e para a nossa organização. O tempo real é a temporalidade cairológica, que é o tempo dos afetos, que eu chamo. Ou seja, é uma temporalidade que se abre de acordo com a afinação afetiva da pessoa. Tá? Então, no mesmo exemplo da depressão,
Ou vou dar um outro exemplo para não ficar só na depressão. Um exemplo que o Heidegger dá nos seminários de Zollikon, né? Ele pede para um dos participantes dos seminários imaginar uma possibilidade, que ele está numa estação de comboio, de trem, né? Ele chega 2 horas antes, acho que é 2 horas, eu não lembro exatamente o tempo, antes do trem chegar, só que ele não tem nada para fazer, ele só tem o relógio e tem que esperar essas 2 horas. Imagina o quanto o tempo vai demorar para passar. Você já deve ter sentido isso também, né? Por exemplo, em um momento em que você está fazendo uma coisa que você não gosta, ou que você está num lugar que você não está querendo estar, né? Que não te diz respeito, coisas que não te diz respeito. Aquela 1 hora é muito tempo. É muito tempo. Eu lembro quando eu era criança mesmo, eu, assim, não gostava de ir na missa. E a minha mãe me obrigava a ir na missa porque ela era católica e ela me obrigava. E eu até agradeço ela porque eu aprendi algumas coisas ali, né? Mas eu não gostava nada. Então o tempo, aquela 1 hora da missa, era muito demorado. Assim. Parecia que eu estava na missa assim há um dia inteiro. Hoje em dia, quando eu vou numa missa, por exemplo, que é uma coisa que eu até às vezes gosto de ir, passa muito mais rápido. Porque eu tô ali porque eu quero, ou porque me faz sentido, porque eu gosto de ouvir algumas coisas. Então, essa é uma diferença, assim, né? De a mesma experiência de 1 hora que, por eu não estar querendo estar ali, a temporalidade, a afinação do tempo arrasta o tempo. E no outro exemplo, o tempo passa rápido. Por exemplo, se você está de férias, né? Um dia na praia, um dia num lugar que você gosta, não sei o que você gosta, passa voando o tempo, né? Passa rápido, porque a afetividade, a afinação afetiva do tempo, ela faz o tempo andar mais rápido mesmo. A sensação, a sensibilidade do tempo é mais rápida. E no mundo que a gente vive hoje, o tempo, dizem assim, o tempo está passando muito rápido. Não, o tempo cronológico passa da mesma forma. Agora, a temporalidade, ela é muito mais rápida porque nós vivemos num mundo ansioso, né? Num mundo ansiogênico. Então, o pensamento acelerado, a rapidez das coisas faz com que a sensação seja de que o tempo está passando rápido. Mas se você pegar um barco, for no meio do rio Amazonas, pegar uma vara de pescar e ficar ali pescando durante uns 3 dias, comendo alguma coisa, você vai ver que o tempo passa devagar ali. Então, a diferença é da sensibilidade, da abertura afetiva, da afinação afetiva, ou seja, da tonalidade afetiva. Então, por que o tempo é importante para a gente perceber a tonalidade afetiva? Porque ele mostra qual é a afinação daquela tonalidade afetiva, como é que está a afinação daquela pessoa. Tá? Então, o tempo é a primeira bússola, vamos dizer assim, para a gente saber como está a tonalidade afetiva. A segunda bússola é o espaço. Existe o espaço cartesiano, que é essa sala tem X metros, de Jundiaí até São Paulo são tantos quilômetros, de São Paulo até Bahia são tantos quilômetros, do Brasil até Portugal são tantos quilômetros. É da fita métrica, é o espaço da fita métrica. Também organização, que a gente criou para organizar, para a gente ter uma organização no mundo. Muito importante. Mas não é o espaço real também. O espaço real também é afetivo. É a espacialidade afetiva. Ou seja, se eu sinto depressão, vou voltar para a depressão, e daqui até São Paulo, parece uma viagem assim de muito longa, muito difícil de fazer, porque eu tô deprimido. Então a depressão ela estreita, ela deixa o tempo mais pesado, deixa o espaço mais pesado, mais denso, vamos dizer assim. Então é muito comum a gente ver pessoas com claustrofobia, né? Claustrofobia nada mais é do que uma afinação afetiva da espacialidade que fica presa, que a pessoa se sente. Entra no elevador, dá para respirar normal, tá tudo bem, mas ela sente que ela tá presa, né, naquele lugar.
paciente que ela está sendo oprimida. E isso é uma sensibilidade também, afetiva, é uma sensação que a pessoa tem, né? Então, a espacialidade é outra forma da gente perceber como é que está a tonalidade afetiva da pessoa. Então, tem um vídeo aqui no canal das privações existenciais, eu recomendo que você veja para entender melhor esse vídeo, mas, então, as privações existenciais, elas são de privações existenciais de tempo ou de temporalidade e privações existenciais de espaço ou de espacialidade. São as duas formas da gente começar a criar uma psicopatologia, vamos dizer assim, né? Ou Dasein-patologia das tonalidades afetivas, ou seja, as privações existenciais, elas se mostram pelos sentidos, como eu já falei naquele vídeo, que você pode rever, ou se mostram também na impressão que a pessoa tem do tempo e do espaço. Né? E por quê? Porque é a compreensão afetiva que a pessoa tem do tempo, é a compreensão afetiva que a pessoa tem do espaço. E aí isso vai gerar os sintomas, que são os sintomas da depressão, da ansiedade e das fobias. Mas aí a pessoa diz, ah não, mas a gente vai fazer um exame na pessoa, né? E vai perceber que está faltando serotonina, a pessoa está com falta de serotonina no cérebro, é por isso que ela está deprimida. Então é só dar um remédio que ela vai melhorar. Sim, mas o que aconteceu? Essa afinação afetiva foi fazendo a pessoa compreender afetivamente o mundo daquela forma e o próprio cérebro material dela, né, começou a produzir diferente. Os neurotransmissores começaram a mudar. Né? Então, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Mudou primeiro o neurotransmissor ou mudou a compreensão afetiva da pessoa e aí os neurotransmissores começaram a não criar serotonina e outras coisas? Essa é uma pergunta muito importante, que eu não tenho uma resposta pronta, porque é uma pergunta muito complexa. Né? A ciência ainda não respondeu. Mas a minha sensação é de que existem casos específicos em que a pessoa realmente já vem com uma questão bioquímica, né, biológica. Claro que existem, mas são a minoria, mas a grande minoria. A maioria se dá pela compreensão afetiva. A pessoa tem determinada compreensão afetiva, isso no tempo, muitos anos, vai modulando o cérebro. Aí a gente teria que entrar também na neuroplasticidade, que é um tema da neurociência moderna, de que os nossos neurônios, o nosso cérebro, ele vai se transformando conforme as experiências. E eu diria mais, não é só conforme as experiências, mas é conforme a compreensão afetiva que eu tenho daquelas experiências. Porque assim, uma coisa é ter uma experiência, outra coisa é sentir algo com aquela experiência. O trauma funciona assim. Se eu tenho um trauma, eu tenho uma compreensão afetiva daquele evento, daquele momento, tão avassaladora e tão forte, que isso muda completamente todo o meu olhar sobre o mundo. Tá? Imediatamente após um trauma, muitas pessoas mudam a forma como elas veem o mundo, como elas sentem o mundo. Por quê? Porque a compreensão afetiva, a afinação afetiva dela mudou. Tá? E aí a abertura para o mundo dela mudou. E aí precisa tratar, porque ela já está num modo de ser que já não tem a ver com o presente, tem a ver com um evento do passado que aconteceu, que a traumatizou e que depois ela vai replicar isso pela vida dela afora. Né? E pelas tonalidades afetivas, a gente consegue ver que isso é um problema de afinação. É como se a pessoa estivesse desafinada. Né? Se a gente pode falar assim. Então, tempo e espaço como bússolas para a gente saber das tonalidades afetivas é um outro ponto assim que eu acho bem importante. Né? E aí, outro ponto assim que eu quero trazer aqui é a tonalidade afetiva da presença terapêutica, ou seja, do próprio psicoterapeuta, do próprio psicólogo que está na clínica. Como é que está a sua tonalidade afetiva? Né? Você já parou para se perguntar isso? Né? Como é que está a minha afinação com o mundo? Como é que está a minha afinação com aquele paciente específico que eu atendo? Né? Como estou eu?
quando chega determinado paciente na minha clínica. Isso é uma coisa, assim, que a gente tem que prestar atenção. Tá? Eu já tive casos, assim, de pacientes que me deixavam extremamente desconfortáveis, né? E aí a gente fala transferência, né? A psicanálise chama de transferência. Mas também tinha uma relação com a minha afinação afetiva e com a maneira como a afinação afetiva daquele paciente, de certa forma, despertava em mim alguma compreensão afetiva que não era muito legal. Tá? E assim, para quem duvida assim de que isso é possível, né, é quase como se fosse um campo vibracional. Tá? A tonalidade afetiva é quase como se fosse um campo vibracional. Hoje tem um instituto na Califórnia chamado HeartMath Institute, que eles estudam o papel do coração, né, do nosso coração, nas doenças mentais, nos transtornos de personalidade, tudo isso. Né, e como usar o coração para melhorar. Né. E eles descobriram várias coisas. Entre elas, que a comunicação entre o cérebro e o coração, ela é muito grande. E o coração manda mais informações para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, quando a gente fala assim, quando a gente fala de afetividade, a gente pensa no coração, né, nas emoções. Isso está sendo realmente comprovado. O coração, ele é não só como órgão, mas como conceito, como simbologia, ele é um lugar em que a gente guarda os nossos afetos, as nossas memórias afetivas, né? Então, eles descobriram também nesse instituto que o coração, pelo seu batimento cardíaco, sua frequência cardíaca, essa frequência, ela se propaga, a gente não enxerga, né? Se propaga 1 metro na nossa frente, assim, como se fosse uma vibração da frequência cardíaca, né? E aí está, assim, a tonalidade afetiva sendo comprovada na ciência moderna, né? Porque a ciência precisa ver as coisas, né? Precisa enxergar. Essa frequência cardíaca não é possível enxergar, mas já é possível medi-la. Já existe uma possibilidade de a gente medir essa frequência. Então, quando a gente chega num lugar, essa frequência ela já está presente, né? E ela vai encontrar a frequência das outras pessoas também e dos próprios lugares, né? Eu acho que esse tema é um tema muito perigoso no sentido de que muitas pessoas podem confundi-las com algumas visões um pouco místicas ou esotéricas das energias, né? E eu vejo assim como é interessante esse tema se a gente pensar o quanto essas abordagens holísticas, por exemplo, mais espirituais, estão entrando na psicoterapia, né? Por causa a pessoa sente tal energia. E às vezes vira uma viagem, assim, uma coisa totalmente fora da realidade, né? Que é muito perigoso, assim, a gente entrar nisso. Isso tem que estar sempre ligado com uma racionalidade, com uma compreensão científica, não cientificista, mas científica das coisas, e sempre tomando muito cuidado com a vaidade das pessoas, né, que acham que sabem manejar essas energias, que sentem mais essas energias que as outras pessoas. Não, isso qualquer pessoa pode ter essa sensibilidade para perceber a sua tonalidade afetiva, para entrar no lugar e se conectar e sentir e perceber o que está acontecendo ali, qual é a qualidade daquela afinação daquele lugar. Né? Isso é um treino, isso é uma prática. Né? Existem exercícios para isso, existem formas de se chegar. Né? Existem ferramentas de autoconhecimento para se chegar nesse lugar de ir reconhecendo esse campo de afetividade que existe, esse campo de afinação afetiva que existe em todos os lugares. Né? Se a gente se conectar aqui mesmo, se eu me conectar aqui, eu percebo esse campo. Só que isso é um treino que eu tenho feito, né, há muitos anos. E isso auxilia muito na hora de atendimento clínico, porque quando a gente percebe a afinação afetiva do paciente, está bem ciente da nossa afinação afetiva, existe uma questão que o terapeuta tem muito mais insights para fazer as perguntas certas,
para fazer as ponderações corretas, falar uma palavra adequada no momento adequado, perguntar alguma coisa adequada para o paciente. Ele vai se afinando com aquele paciente e nessa relação paciente e psicoterapeuta vai nascendo um vínculo e vai nascendo a possibilidade de rearticulação de sentidos, de rearticulação de compreensões afetivas. E é aqui que existe a mudança. É aqui que a pessoa tem a possibilidade de uma reafinação, de afinar novamente de uma forma diferente uma afinação afetiva que está privando ela existencialmente. Né? Então, a presença fenomenológica que eu busco ensinar, ela tem muita ligação com essa consciência, com essa presença da afetividade, seja da afetividade do próprio paciente, do próprio terapeuta, seja da afetividade do paciente que nos procura ou da pessoa que nos procura. Isso também a gente pode usar na nossa vida, no dia a dia, né? Com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos pais. É uma coisa bem rica para a gente perceber o que é nosso e o que é do outro, né? Para a gente perceber e separando as águas, porque assim, a visão cartesiana fala que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa e elas se comunicam. Mas não, é como se fosse uma onda. As coisas estão unidas de alguma forma, né, nesse campo afetivo. E a gente precisa ir se separando um pouco da afetividade exagerada de algumas pessoas, né? Porque aí a gente cai em outros conceitos que o Heidegger fala, na impessoalidade, no falatório, e isso também adoece. Mas eu não vou entrar nisso, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Então, relembrando o que a gente falou, expliquei um pouco o que são as tonalidades afetivas, como elas aparecem na clínica, como a gente pode ver elas pelo tempo e pelo espaço, o que é a afinação afetiva da temporalidade, da espacialidade, e como o terapeuta pode começar a trabalhar a sua presença fenomenológica para ter mais compreensão, mais consciência dessa afinação afetiva que ele mesmo tem e dos pacientes que o procuram. Né? Esse vídeo é um vídeo muito resumido do que é a tonalidade afetiva e de como a gente pode trabalhar com ela, né? Na prática clínica. Mas eu espero que tenha sido uma introdução boa para vocês e eu peço assim, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui se vocês gostaram. Eu, muito em breve, vou lançar um curso, tá? Eu vou ter uma aula que eu vou dar ao vivo em julho. Ainda estou vendo exatamente a data e o momento, e vou divulgar no momento certo. Eu vou dar uma aula aprofundando esse tema que eu estou falando aqui, das tonalidades afetivas e da presença fenomenológica, e vou apresentar a possibilidade para quem quiser de um curso que eu pretendo oferecer no mês de agosto e setembro. Ainda não sei exatamente a data, mas vai ser um curso de aprofundamento desses temas com exercícios práticos para você começar a se despertar para as tonalidades afetivas e para a afinação afetiva e para ter mais presença terapêutica e assim você conseguir auxiliar os seus pacientes e, mais importante também, além de auxiliar os seus pacientes, você conseguir ter sustentabilidade na sua clínica, você começar a ter pacientes, começar a crescer como terapeuta e poder fazer isso como sua profissão mesmo, né? Tem pessoas que começam a atender, mas ainda tem outros empregos ou tem outros trabalhos e querem ter a clínica, e isso é uma possibilidade por essa presença fenomenológica, porque é pela presença que a qualidade do terapeuta aumenta. Eu tenho certeza disso pela minha experiência. Então, curtam, compartilhem e comentem aqui o que acharam dessa aula, tá bom? Obrigado, viu?